Mais uma vez, boa noite, igreja querida. Já estou com saudade de vocês. Foi boa a semana, né? Foi bênção. Para mim, para minha família, esposa e filha, foi uma bênção. Poder passar aqui com vocês, fizemos tantos novos amigos e isso é muito gratificante, né? A gente ter essa bênção da família estendida, a família adventista, onde nós recebemos tanto carinho, tanto amor. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos nós. Hoje é o dia da Santa Ceia, amém? Hoje é o dia da Santa Ceia. E a Santa Ceia, como todos os rituais de Deus, eles são simples nos seus símbolos, mas profundos nos seus significados. Os rituais de Deus são simples nos símbolos, mas profundos nos seus significados. Hoje, ao participar da ceia dos emblemas, você está renovando sua vida com Jesus, amém? Que privilégio é esse que Jesus nos dá? Que privilégio é esse? Podermos renovar nossa vida com Cristo. Ontem eu lembro o pastor Kenny falando, né, e durante a semana outras vezes ele falou, aqui mencionando que teríamos a Santa Ceia hoje. Ah, pastor, eu posso participar da ceia? E o pastor falou, não, você não só pode como deve, né? Porque a ceia é para pecadores, como todos nós somos, amém? De modo a recebermos a graça e o poder de Deus. Eu quero convidar você para uma reflexão na palavra de Deus nessa noite, antes de nós orarmos pelos emblemas e então participarmos da ceia. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia agora no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Muito bonito ver essa cena, você abrindo a Bíblia. Eu aproveito nesse momento para cumprimentar aqui nossos amigos, irmãos, membros aqui da igreja do UniAN, mas membros virtuais, que assistem de perto, de longe. Que a graça de Jesus esteja contigo também, amém? Que você sinta o abraço, o calor de Jesus na sua vida, onde você estiver. A propósito, diga para nós aí nos comentários, né? De onde você está falando e em quantos vocês estão nos assistindo nesse momento. Deus te abençoe grandemente. Você está com a Bíblia aberta em Marcos 4? Estamos juntos? Posso pedir para você fechar os olhos e você individualmente, termos aqui 1.500 pessoas intercedendo pela mensagem? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e interceda nesse momento pelo estudo da palavra. Querido Deus e Pai, em nome e por amor a Jesus, pedimos que o Senhor atenda a nossa prece. E que Teu Espírito, Senhor, o mesmo Espírito que inspirou os profetas bíblicos, esteja a aquecer nosso coração nessa noite, no entendimento da palavra, que Ele, Teu Espírito, Senhor Deus, esteja iluminando nossa vida, expulsando as trevas da nossa vida e aquecendo, Pai, nossa vida espiritual, dando-nos o perdão e a salvação que só Jesus pode dar. Por Jesus te peço, te pedimos amém. Amém. Marcos 4, versículo 41. Marcos 4, versículo 41. Veja o que diz a palavra do Senhor. E eles, possuídos de quê? Grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não feche a sua Bíblia, combinado? Deixe a sua Bíblia aberta e o seu coração também aberto para receber a bênção do Senhor.
Este evento de Marcos capítulo 4, versículo 41, como nós acabamos de ler, é quando Jesus ele acalma uma tempestade. Ele está morto de cansado, literalmente morto de cansado. Ele entra no barco e eles vão atravessar o mar da Galileia para a região dos Gerazenos. E no meio ali da travessia, o inimigo começou ali então a promover uma grande tempestade, querendo afundar o barco onde estava Jesus. E naquela luta que os discípulos estavam passando para preservar suas próprias vidas, de repente, Ellen White diz que em algum momento um relâmpago cruzou o céu, e quando o relâmpago ilumina os céus, no meio daquelas trevas, escuridão, medo, angústia por estarem a ponto de perder suas próprias vidas, eles viram Jesus deitado no barco. Imaginem a cena. E aí um deles vai até Jesus, sacode Jesus ali e diz: mestre, mestre, acorda, não te importa que nós vamos morrer, nós vamos perecer? E Jesus então desperta, ele se coloca em pé e ele diz com autoridade que é só dele: ventos, ondas, acalmem-se. E no mesmo momento, imaginem, tudo ficou calmo. E fez-se grande bonança. Todos eles, diz a Bíblia, no verso que nós acabamos de ler, estavam possuídos de grande temor. E disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu pergunto para você, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é ninguém menos que o Deus Criador dos céus e da terra. E esse Deus tem o poder ilimitado sobre a natureza que Ele mesmo criou. Amém? Uma lição que eu quero deixar só aqui com você, nesse relato. Talvez eu esteja falando, e certamente eu estou falando aqui por filhos e filhas de Deus, que têm passado uma grande tormenta na sua vida. E o que eu quero dizer para você, e aquilo que os discípulos experimentaram naquela noite, não é que Jesus não estava com eles. Eu não vejo ali Jesus dormindo no barco, mas eu vejo que eles dormiam para a realidade de que Jesus estava no barco das suas vidas. Desperta agora para a realidade de que Jesus está no barco da sua vida, amém? Ele é o seu Deus. E deixa Ele tomar controle da tua vida. Quão difícil é entregarmos o controle da nossa vida para Jesus. A gente até tenta entregar. Me lembro certa vez estava passando por um tempo de angústia tão grande na minha vida. E eu, por algumas noites, estava sem dormir. Já aconteceu com você aqui de ficar algumas noites sem dormir? Ou talvez esteja falando para alguém aqui que está algumas noites já sem dormir. E numa das noites eu não conseguia dormir. Eu estava orando a Deus e pedindo a Deus. E Deus disse assim para mim, sabe quando o Espírito Santo fala ao teu coração? Ele disse assim: filho, você está pedindo para eu resolver o teu problema, mas você não entrega o seu problema para mim. Eu disse: Senhor, como não? Eu estou aqui orando tanto, pedindo já há tantos dias para o Senhor resolver essa situação na minha vida. E eu não tinha uma solução. Sabe, na minha mente, qualquer caminho que eu tomasse para tentar resolver o problema, qualquer um dos caminhos me levava a uma situação terrível. Já aconteceu assim com você? Você tem uma decisão para cá, você vê o desfecho dando errado. Aí você pensa em outra solução, o desfecho vai dar errado. Se você pensa noutra, e eu orava a Deus, pedia para Deus me ajudar, mas a minha cabeça não parava de pensar em como eu podia resolver. E Deus disse assim: você não entrega para mim? Eu disse: como não? É que você fica tentando achar uma solução. Deixa que eu resolvo o problema para você. E naquela noite, depois de algumas noites sem dormir, acordava e não dormia. De repente, Deus me ajudou e me ensinou que eu deveria fazer uma oração diferente. E a oração que eu devia fazer é: Senhor,
toma o meu problema, porque eu não consigo entregar ele para ti. Toma o meu problema. Tira ele de mim. Essa foi a minha oração. Senhor, tira esse problema de mim, que eu não consigo me libertar dele. A minha mente não para de pensar nisso. E eu fiquei clamando a Deus enquanto deitado ali. Tira de mim, tira de mim. Eu não consigo te entregar esse problema, tira. E eu dormi fazendo essa oração. E eu dormi igual uma pedra, como eu não dormi há alguns dias já. Eu desperto no outro dia, vou para o trabalho, para o escritório. Tivemos o culto ali no escritório, e quando eu sentei no meu escritório, passado alguns minutos eu recebi uma ligação e o problema estava resolvido. Aí eu pensei, miserável que eu sou. Por que eu não pedi para Deus antes tirar isso de mim? Eu não conseguia entregar para Ele. E a nossa mente fica, né? Fica, e fica. E fica rodando, rodando. E eu aprendi, entendi que enquanto a minha mente fica rodando, tentando achar uma solução, é porque eu não deixei Deus atuar, eu não deixei Deus tomar esse problema da minha vida. É lógico que eu não posso e não devo ficar parado, com certeza, mas eu devo andar confiante de que Deus tem o leme do barco da minha vida em suas mãos. Amém? Despertemos nós para a realidade que Jesus está no barco da nossa vida. Quem é esse Jesus? Quem é esse Deus? Esse Deus, ele tem um poder ilimitado sobre a natureza. Diga amém por isso. Esse é o nosso Deus. Veja, o relato continua, e eu quero que você leia comigo agora o capítulo 5, versículo 15. Capítulo 5, versículo 15. Diz assim, Marcos 5,15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, e ele estava assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. O dia para temer, não é verdade? Imagina, no relato anterior, e essa é uma sequência de histórias que nós encontramos ali em Marcos, eles chegam do outro lado da margem do lago, né, da Galileia, ou do mar da Galileia, e lá eles se deparam com um homem endemoniado. Ele estava nu, o corpo coberto de sangue, os olhos saltavam ali das suas hortas. Ele veio gritando de encontro a eles, e eles ficaram desesperados, temeram por demais. Veja, nenhum de nós jamais quer ter um contato com alguém que esteja possuído por um espírito imundo. Se você já teve essa infelicidade, é terrível isso. Aqueles homens estiveram diante de um homem que tinha pelo menos 2.000 demônios dentro dele, porque foram cerca de 2.000 porcos despenhadeiro abaixo. Você lembra da história, não é verdade? Mas Jesus expulsou os demônios daquele homem. Amém? Você não vai encontrar na Bíblia, preste atenção no que eu estou dizendo, você não vai encontrar na Bíblia um ser humano com uma condição tão ou mais deplorável do que aquele endemoniado gadareno ali, nenhum outro. Ele estava na pior situação que um ser humano pode se colocar, mas Jesus libertou ele de todos os demônios que estavam amarrando ele. Amém? Eu tenho certeza que nesta noite não há ninguém aqui que esteja numa situação tão deplorável quanto estava aquele homem. E se Jesus pôde libertar aquele homem, Ele pode libertar todos nós que estamos aqui. Amém? Ele pode nos libertar. Quais são as lutas que você tem desferido em sua vida? Batalhas que você tem enfrentado na sua vida? Quais são? Sabe, uma vez estava conversando com um amigo meu que também é pastor, e um grande amigo, e ele disse assim para mim, eu concordo com ele. Ele disse assim, André, eu acredito que o diabo tem demônios que são especialistas em determinadas áreas, em várias áreas. É igual o especialista, né, nas áreas que a gente estuda ali. Pense na área sua de estudo, né? Nós temos especialistas em teologia sistemática, temos especialista em teologia histórica, temos especialista, mas só na sistemática, pode ser só numa sessão daquela teologia e histórica, assim. Qual é a área? A sua área. Tem especialistas ali. Em Curitiba eu estava na igreja, eu conheci um irmão da igreja, um médico, e ele era um cirurgião especialista somente em cirurgia do dedão, imaginem.
Ele se especializou em fazer cirurgia somente no dedão. É um especialista. Só naquele dedo. É lógico que ele fazia outras cirurgias, mas a especialidade dele era naquele dedo. Então, há demônios que são especialistas em muitas áreas. Um especialista em fazer o ser humano cair no pecado da luxúria, da sexualidade, da bebida dos vícios das drogas, enfim, e por aí vai. Demônios mais que especialistas em muitas e muitas e muitas áreas. E cada um de nós, o diabo sabe como nos tentar, e ele manda demônios especialistas dizendo, a fraqueza do André é aquela ali. E o diabo é terrível. Então ele junta os demônios especialistas dele, e ele vai juntando situações para me tentar naquela área. E você não é diferente, ou é diferente? Não, absolutamente não. Mas se os demônios são anjos que têm especialidade em nos fazer cair, Jesus tem a especialidade de nos salvar. E Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele salvou aquele homem, porque Ele tomou o lugar daquele homem. Aquele homem estava nu, Jesus se colocou nu na cruz do Calvário. Aquele homem estava com o corpo coberto de sangue, Jesus na cruz estava com o seu corpo coberto de sangue. Aquele homem, viviam tentando prendê-lo com cadeias, Jesus morreu preso numa cruz. Aquele homem diz que ele andava gritando por entre os sepulcros. Jesus deu 2 brados agonizantes de morte lá no Monte do Calvário, no Monte da Caveira, um lugar rodeado também por um cemitério. Jesus tomou o lugar daquele homem, por isso Ele pode salvá-lo. Jesus tomou o teu e o meu lugar, por isso Ele pode nos salvar, amém? Se você tão somente acreditar, Ele vai te salvar. Ele é o teu Deus. Repita comigo, em nome de Jesus. Jesus é o meu Deus. Ele é o meu libertador. A minha vida eu entrego a Ele. Amém. Amém. Ele é o teu Deus. Jesus, Ele tem todo o poder sobre a natureza e Ele tem todo o poder sobre toda sorte e todo o reino das trevas e das forças demoníacas do mal. Ele tem todo o poder. O salmista, no Salmo 103, diz que os anjos do Senhor excedem em poder. Eles têm mais poder que os anjos das trevas. Diga amém por isso. Não tem um anjo das trevas que pode te vencer, porque Jesus venceu por ti. E Ele coloca um anjo que excede em poder ao teu lado. Louvado seja Deus por isso. Mas o poder do meu Deus, do meu Cristo, do nosso Cristo, não é tão somente sobre a natureza ou sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não, não, não. O relato continua dizendo que após Jesus curar e expulsar os demônios daquele homem, ele vira a volta, entra no barco, vai para o outro lado da margem, e quando ele chega lá do outro lado, um homem chamado Jairo vai ao encontro de Jesus e diz: mestre, por favor, vem, coloque as tuas mãos sobre a minha filha, e o Senhor vai salvar ela. E Jesus foi com ele. Jairo, você conhece a história. Interessante, né? Algumas vezes a gente quer também dizer para Jesus como Jesus tem que fazer as coisas. Já aconteceu isso com você, não? Reflita. Jairo tinha um pedido muito importante para Jesus, sim, a cura da sua filha, sim, lógico, claro que sim. Mas Jairo, como um mestre ali, ele diz: Senhor, vem na minha casa, impõe as mãos sobre ela, e ela vai ser salva. Ao contrário daquele outro que disse assim: Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor vá na minha casa, eu também sou sujeito a ordens. Se o Senhor falar uma palavra aqui, o meu servo vai ser curado lá, faça a tua vontade. Ele diz assim: tá bom, pode ir, ele está curado. Jairo não, o Senhor vai na minha casa, põe a mão sobre ela, e ela vai ser curada. Algumas vezes a gente quer dizer para Deus como Ele tem que fazer as coisas, é ou não é verdade? E se Ele não faz do jeito que a gente quer que Ele faça, a gente fica frustrado e ainda desacredita de Deus. Já aconteceu isso com você? Você já viu alguém assim? Não?
Que triste isso. Mas Deus é Deus. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele permite que algumas situações aconteçam em nossa vida porque Ele nos ama absolutamente de uma forma extraordinária. Jesus, diz a Bíblia, foi com Ele, mas Jesus permitiu que a multidão que o comprimisse continuasse ali comprimindo Ele, e Ele foi mais lento do que o mestre da sinagoga gostaria que ele fosse. Muitas vezes, Jesus responde de uma forma mais lenta para nós que nós gostaríamos que Ele respondesse. É ou não é assim? Isso é duro, isso. É muito duro isso. Hoje mesmo estava falando com um amigo meu que está passando por uma prova muito grande da sua vida e ele está esperando de Deus a confirmação de um chamado para o ministério. Ele é um grande homem de Deus. E ele me escreveu dizendo assim: André, aquele chamado que eu estava esperando não deu certo. E a gente vai ter que esperar um pouco mais. Disse, por que é que Deus não responde na hora que a gente pede ou quer? Mas é porque Deus tem muito mais para nos responder do que a gente pode imaginar, amém? Jairo não recebeu a resposta como ele queria. Aliás, naquela multidão, quando Jesus ia com ele, uma mulher tocou ali Jesus, quando Jesus estava andando, e diz o relato de Marcos capítulo 5, no versículo 30, diz assim, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem é que tocou as minhas vestes? E os discípulos perguntaram, Senhor, como o Senhor pergunta quem te tocou? Tem um povo aí te comprimindo. Jesus sabia a diferença de um povo que buscava Ele e o comprimia de alguém que chegou a tocar as suas vestes, mas não foi essa pessoa quem tocou Jesus, foi Jesus quem tocou de fato o coração dela. Nem todos os que estão na igreja aqui essa noite recebem o toque de Jesus, não porque Jesus não queira te tocar, porque às vezes nós somos como aquela multidão que só quer estar junto com Jesus, junto com a festa, junto com aquilo que Deus tem para fazer, ou que Jesus estava a fazer, é ou não é verdade? Mas aquela mulher, ela queria algo mais. E Jesus a curou. E fazia 12 anos que ela tinha hemorragia. 12 anos ela via a sua vida indo embora, já 12 anos. Não é uma doença que ela lutou por 1 ano. Não é uma doença que ela lutou por 2 anos. Quantos anos? Quantos anos, irmão? Não é uma doença que ela lutou com 3 anos, 4 anos, foram 12 anos. E ninguém dava a cura e podia dar a cura para ela. Mas ela tocou nas vestes e foi curada, amém? Uma doença incurável que Jesus curou. Preste atenção, Jesus, o nosso Cristo, Ele tem poder sobre toda a natureza, sobre todas as forças espirituais do mal, e Ele tem poder sobre toda e qualquer doença. Amém? Mas tem mais. Depois de haver curado aquela mulher, e Ele então se identificou com ela e ela com Ele, de repente, desde o versículo 35 de Marcos 5, falava ele ainda, quando chegaram da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Que palavras são essas, amém? Que palavras! Ó querido, amigo, irmão, irmã em Cristo, jovem de Jesus, você que estuda aqui, que mora aqui nessa instituição, mora aqui perto, as palavras de Cristo Jesus para você hoje são, não temas, crê somente. Será que eu estou falando hoje para uma mãe que perdeu um filho ou uma filha, que está nos assistindo talvez? O seu coração partido. Jesus também fala isso para você, mãe, pai, que teve que sepultar um filho, de uma forma trágica, não sei. Ou um bebê que você não teve a oportunidade de criar, você tomou nos braços por poucos dias, poucas semanas talvez. Orou e clamou a Deus, mas esse bebê descansou. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele tem o poder sobre toda a natureza, sobre todos os demônios, sobre toda sorte de doença. E mesmo que sejamos vencidos pela doença,
Ele tem poder sobre a morte. E no final Ele vai dar a palavra de ordem. A trombeta soará. E aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Glória a Deus por isso. Amém? O que eu tenho aqui? Eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Amém? Um Deus Todo-Poderoso. Sobre a natureza, sobre os demônios. Quais são as lutas que você tem enfrentado, pecados que você tem, tentações que você tem caído e não gostaria de cair? Deus pode te libertar. Eu repito o que eu falei em outra noite dessa semana. Se você tiver coragem de pedir, Deus tem poder para responder. Se você tiver coragem de pedir, Deus tem poder para te atender. Amém? Ele tem poder sobre a doença e até mesmo sobre a morte. Eu estava como pastor no meu primeiro distrito pastoral. E eu recebi uma ligação de um jovem da igreja. E esse jovem disse: pastor, eu posso ir na sua casa? Eu tenho um projeto para mostrar para o senhor. Eu confesso que eu não sabia quem era aquele jovem, não conhecia ele. Ele não era membro da minha igreja, ele era membro de uma igreja ali, pelo que eu havia entendido na ligação, do distrito do lado ao meu. Eu disse: claro, venha, eu vou te atender. E ele foi na minha casa. Eu nunca me esqueço daquela visita, jamais me esquecerei. Aquele jovem veio à minha casa, sentou à minha frente, no sofá, em casa, e ele começou então a me falar: pastor, eu já fui líder de jovem na igreja X, na igreja Y, fui líder distrital de jovens, líder regional de jovens, e na minha época nós tínhamos um jornalzinho, e esse jornal a gente publicava as coisas que fazíamos no departamento, jovem, na região, assim, e tal, e os eventos e tudo mais, e ele levou para mim o jornal. Esse aqui era o jornal, pastor. Eu já falei com outro pastor, mas o outro pastor não deu ouvidos para mim ali para publicar de novo esse jornal. Eu estou aqui trazendo para o senhor, para ver se o senhor compra a ideia e trabalha aí para fazer de novo esse jornal para os jovens, assim, assim, assim. É tempo que não tinha ainda redes sociais como nós temos hoje, né? Aí, ouvindo a conversa dele, eu disse assim: nossa, é bacana o projeto, enfim, tudo mais. Mas Deus, pelo seu Espírito, estava me impressionando a fazer uma pergunta para ele. E eu perguntei para ele o que Deus estava me impressionando. Perguntei para ele: Rogério, como é que está a sua vida com Jesus? Do nada assim. Pá, na lata. Olhei nos olhos: como é que está a sua vida com Jesus? Eu acho que aquela era a única pergunta que ele não queria que eu fizesse para ele. Ele baixou a cabeça, ficou desconcertado e tal. E aí eu entendi: ah, Senhor. Eu disse: o que está acontecendo, Rogério? Não, pastor, eu estou afastado da igreja, eu não tenho mais ido à igreja, mas eu não quero falar sobre isso. Ele disse assim: como assim? Não. Nós precisamos conversar sobre isso. Porque se você não está do lado de Jesus, e você veio aqui na minha casa para me trazer esse proposta desse jornal, eu entendo uma coisa, Rogério. Você veio aqui para me falar do jornalzinho e tudo mais. Mas Deus te trouxe aqui para eu apelar o teu coração para você voltar para Jesus. Amém? E ele disse assim para mim: não, pastor, mas... Ele estava muito desconfortável. Não, mas e tal. Eu disse: Rogério, o que está havendo? Eu perguntei para ele: Rogério, tem alguma coisa que impede você de voltar para Jesus? E ele não respondia. Eu disse: Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê em Deus? Ele disse: eu creio. Você crê que Jesus você crê na Bíblia como a palavra de Deus toda ela? Eu creio. Você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Eu creio. Você crê que Ele é o teu intercessor no santuário celestial? Ele disse: eu creio. Você crê que a igreja... Eu fui fazendo voto batismal com ele ali. Está entendendo?
E eu fiz o voto batismal com ele. E ele no voto batismal ele foi respondendo: sim, 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 sim. Você crê na igreja, você crê no dom profético, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ele dizia: eu creio, eu creio. Eu disse assim: mas Rogério, então quem crer e for batizado será salvo. Você se distanciou dos caminhos de Deus, volte para Jesus através de um novo batismo, de um recomeço com Jesus. Ele baixou a cabeça e disse: eu não posso, pastor. E eu fiquei pensando, mas o que é que não pode esse camarada voltar para Jesus? E ele então quis se levantar para ir embora. E se levantou para ir embora. E quando ele se levantou, me levantei também, eu botei a mão no ombro dele e disse assim: querido, você não pode ir embora da minha casa sem antes entregar a sua vida para Jesus. Deus te enviou aqui para isso. Eu não posso deixar você ir embora. O que é que te impede de tornar a dar tua vida para Jesus? E ele disse assim para mim: pastor, o senhor não entende. E obrigado, tal, deixa eu ir embora. E foi para a porta. E quando ele chegou na porta de casa, a casa é minha, né? Coloquei a mão na porta e disse assim: você não vai embora antes de eu orar contigo. Aí disse assim: agora nós vamos ajoelhar para orar. Eu botei a mão no ombro dele, baixei um indivíduo de joelho assim na minha frente e disse assim: vamos orar agora. E Deus me inspirou a fazer uma oração que eu nunca mais fiz por ninguém. Se um dia eu fizer por você, se lembre da história ali. Olha só. Eu estava ali com o Rogério e eu disse assim: Senhor, estou aqui com o Rogério. E eu vejo que o Senhor enviou ele aqui na minha casa para eu apelar a ele, para ele entregar o coração de novo para o Senhor. E eu falei assim: Senhor, o Rogério está indo embora da minha casa sem entregar a vida dele ao Senhor de novo. E eu quero te pedir que o Senhor não dê paz para ele, senão quando ele entregar a vida dele a ti. Não deixe ele em paz, Senhor. Em nome de Jesus. E o camarada se levantou assustado e foi embora. Assim, tchum. Misericórdia. Passou, queridos, 1 ano aproximadamente. Eu estou num hospital. E eu chego no hospital para fazer uma visita para o senhor Paulo Gerei. Eu nunca vou esquecer o nome. Vou lá no hospital, o senhor Paulo Gerei recebia uma ligação durante o dia para fazer uma visita para ele. Ele estava com câncer, estado terminal. Pastor, visita, por favor, meu sogro. Eu fui lá. O senhor Paulo não era adventista. Mas também não importa. Eu fui lá para orar com ele. Um homem de Deus, temente a Deus. Quando eu chego no hospital, recebi o comunicado: quarto 202, leito A. Eu fui lá no hospital, entrei no hospital, olhei, quarto 202, olha assim, leito A, leito B. Vazio e tinha um homem deitado na cama. Eu disse: quem é que está? Onde é que está o homem que estava aqui do lado? Não tem ninguém aqui. Eu cheguei e não estava mais ninguém. Aí eu pensei: misericórdia, cheguei tarde. Eu fiquei preocupado, meu coração bateu forte. Porque aquele dia foi um dia muito intenso de atividades. E eu queria ter ido antes ao hospital, mas eu não consegui. Eu consegui só à noite. Eu fui à noite. Bom, eu saí do quarto, fui até o corredor. Ali tem a enfermaria. Quando eu chego na enfermaria, eu olhei para a enfermeira que estava a chefe cuidando ali. Eu disse assim: enfermeira, eu vim aqui para visitar o seu Paulo Gerei, quarto 202A. E ela: pois não. Ela abriu um livro, tinha um livro na frente dela, está aqui, seu Paulo Gerei, quarto 202A. Eu disse assim: olha, querida, eu vim do quarto agora, não tem ninguém no leito A. Daí eu vi que ela ficou preocupada. Não, pera um pouquinho. Ela olhou por lá, tem aqueles escaninhos assim, eu tenho as fichas dos pacientes. Ela vou lá, 202A, puxou a ficha. Seu Paulo Gerei, ele está lá no quarto, você deve ter ido no quarto errado. Eu disse: não, eu fui no quarto certo. Ele: não tem ninguém no leito A. E ela ficou preocupada e fez uma ligação naquele momento e para tentar achar onde é que estava o paciente dela. Sumiu o paciente dela, imagine. Eu imagino o pensamento dela ali. Nesse momento, vem um camarada no corredor, olha para mim assim: pastor André, o senhor aqui. Eu disse: oi, meu querido, quem é você? Eu não disse, né? Eu só pensei. Porque todo mundo conhece a gente, eu não conheço, né? Pastor André, o senhor aqui. Eu disse: meu querido. Eu disse: o que está acontecendo? O que te traz aqui? Não, pastor, o meu irmão está ali no quarto X e tudo mais. O senhor pode ir lá orar com ele? E por nós? Eu disse: posso. Pastor, mandaram chamar minha mãe.
mandaram chamar os meus outros irmãos, porque ele não passa dessa noite. E aí eu disse, não, eu vou lá, só deixa eu terminar a conversa aqui com a enfermeira, eu já vou lá. Aquele camarada foi andando, e eu olhando para a enfermeira, ela no telefone e tal. Eu disse assim, moça, fiz um sinal para ela, eu já venho, tá bom? Já venho, eu vou ali fazer outra visita, ela no telefone e tal. E eu fui andando no corredor com a minha Bíblia na mão, e aí me veio assim um flash também. Esse camarada que eu estou falando com ele agora, ele me falou o nome dele, e aí eu associei a face dele com a face de um outro que é membro da minha igreja, que era irmão do Rogério. Eles são irmãos. Será que é o Rogério? Gente do céu. Eu entrei no quarto, ok? E sabe aqueles quartos de hospital que tem tipo uma antessala assim? E o Enio veio ao meu encontro. Eu olhei para ele e disse assim, Enio, por acaso é o Rogério, teu irmão? Ele disse, como é que o senhor sabe? Aí eu disse, não, você não vai acreditar. Teu irmão faz 1 ano teve na minha casa. E ele foi lá para eu apelar a ele, para ele entregar o coração a Jesus. E ele saiu de lá sem entregar o coração a Jesus. Mas pastor, que bom que o senhor está aqui. Eu não sei se o nosso pastor conseguiu passar hoje à tarde aqui, mas que bom que o senhor está aqui. E quando eu entro no quarto, eu vi uma das cenas mais doloridas que eu já contemplei em minha vida. Um homem, indivíduo grande, deitado no leito. Ele estava com a coloração da pele dos olhos completamente mudada, amarelo esverdeado. E ele então virava as pernas de um lado para o outro, esticava os braços, os olhos reviravam e ele agonizava, como eu nunca vi alguém daquela forma. E ele puxava o ar e o ar não vinha. E as pernas iam de um lado para o outro e os braços debatendo daquele jeito. E eu pensei comigo, meu Deus, o que eu faço aqui? Cheguei junto ao leito do Rogério e aí eu orei a Deus e disse, Senhor, faça alguma coisa. Me ajuda, meu Deus. E eu olhei para o Rogério se debatendo como ele estava. O irmão disse, pastor, os rins já faliram, o fígado já faliu, ele está tendo falência múltipla dos órgãos, minha mãe está chegando e ele não passa dessa noite. E aí eu olhei para o Rogério ali se debatendo e eu comecei a falar com ele. E eu chamei ele. Eu disse, Rogério, você está me ouvindo? E enquanto eu falava com ele, eu orava a Deus. Ó Senhor, opera um milagre, por favor. Eu disse, Rogério, você me ouve? Rogério, aqui é o pastor André. Rogério, é o pastor André. Você lembra de mim? Enquanto eu falava com ele, de repente eu senti como que o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele de uma forma que eu nunca havia percebido em toda a minha vida. E aquele homem parou de agonizar naquele instante. Ele olhou para mim. Eu disse de novo, Rogério, aqui é o pastor André, você lembra de mim? E ele disse, sim, pastor, eu lembro do senhor. Eu disse, Rogério, lembra que aproximadamente 1 ano atrás, você veio para minha casa e eu disse para você que Deus te enviou lá para eu apelar ao teu coração, para você entregar o coração e a vida a Jesus? E ele disse, sim, pastor, eu lembro. Você lembra a oração que eu fiz? Ele disse, como eu vou me esquecer daquela oração, pastor? Eu disse, pois é, Rogério, Deus me enviou hoje aqui, novamente, para eu apelar ao teu coração, para você entregar a vida a Jesus. E aí eu li o Salmo com ele, 32, aquele que nós lemos ontem, anteontem, que Deus, Ele perdoa nossa iniquidade, nosso pecado, amém? E diz, se você entregar a tua vida a Jesus, Deus hoje te perdoa de todos os teus pecados. Você aceita Jesus como teu Salvador pessoal?
E ele disse: sim, pastor, eu aceito. Amém? Eu não percebia, eu não sabia, mas a mãe dele havia entrado no quarto e estava ouvindo toda a conversa. E foi a última vez que a mãe viu o filho são, conversando. Disse: Rogério, hoje a salvação entrou na tua vida, amém? Hoje você está com a tua vida completamente perdoada diante de Deus. E você pode descansar em paz. Quando Jesus voltar, você vai ouvir o som da trombeta e vai despertar para a eternidade em Cristo e com Cristo. Amém? E por Cristo. E eu orei com o Rogério. E nós nos alegramos ali com a mãe, com o irmão. E eu fui embora. Eu chego na enfermaria. E o seu Paulo Gerei? Olha, senhor pastor, o senhor me desculpe, eu não sei o que aconteceu. Ele está numa outra ala do hospital, não sei como é que o nome dele veio parar aqui na minha ala. Eu disse assim: fique tranquilo, eu sei por quê. Eu sei por quê. Porque o meu anjo da guarda tinha conversado com o anjo da guarda do Rogério, que conversou com o anjo do Enio, do irmão dele. Eles marcaram o encontro lá naquele corredor, naquela noite, naquele horário, amém? Por quê? Porque Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para nos salvar. Até mesmo enviar o seu Filho para morrer por nós, Ele fez. Tudo que vier depois disso, não é nada. Amém? Tudo que vier depois disso, não é nada. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: esse Deus, que é o Deus Criador, Todo-Poderoso, que tem poder sobre a sua criação, criatura, demônios, anjos maus, toda sorte de doença, até mesmo a morte. Porque Ele venceu a morte. Ele limitou o seu poder à tua decisão. Se você não entregar tua vida a Ele, Ele não pode fazer nada. Se você não entregar a sua vida a Ele, Ele não pode fazer nada. Lógico que Ele vai continuar lutando, assim como Ele continuou lutando com Rogério para salvar Rogério. Ele fez tudo o que estava ao alcance. Até que eu pude chegar lá e ter essa que foi uma das experiências mais marcantes do meu ministério. Nunca vou esquecer. Que Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, menos sobre a tua vida e o teu coração. Ó querido jovem, irmão, irmã, criança que está na igreja nessa noite. Eu não sei quais são tuas lutas. Eu não sei as perdas que você sofreu, as tempestades que você tem enfrentado, os demônios que têm tentado você a cair, e tem feito talvez você cair muitas vezes. Mas eu sei que nós temos um Deus, que você tem um Deus. Se você confiar nesse Deus, Ele tem todo o poder para mudar o curso da tua vida. De pecado para salvação. Da queda para a vitória. Do erro para o perdão. Porque esse é o nosso Deus. Na manhã seguinte, era 7 horas da manhã, o meu telefone tocou. Pastor André, eu soube que o senhor esteve no hospital com meu irmão. Era o outro irmão dele, que era membro de uma das minhas igrejas. Eu soube que o senhor esteve no hospital com meu irmão. Ele descansou essa noite, pastor. O senhor aceita fazer a cerimônia de despedida dele? Eu disse: como não? E lá estava toda a família reunida, parentes, amigos. E eu fiquei sabendo, naquela manhã, que Rogério falecera vítima de HIV. Uma vida promíscua que ele levava e não acreditava que Deus pudesse libertá-lo. Mas Deus o libertou, mesmo que no último minuto. Mas eu digo para você,
Se você tem caído no pecado da promiscuidade, da fornicação, da bebida, das drogas, da maledicência, qualquer que seja o pecado. Se você abrir o teu coração para Jesus hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Senhor, toma o meu coração. Eu não consigo dar para Ti, mas Senhor, toma, Ele é Teu. Amém? E você vai fazer isso hoje, quando você participar dos emblemas da Santa Ceia. Amém? Porque nesses emblemas, naquele pãozinho que simboliza a morte de Jesus na cruz, você vai estar dizendo: Senhor, hoje ao participar desse pão que simboliza o teu corpo que morreu na cruz, foi por mim. Cura a minha natureza pecaminosa, expulsa os demônios que me rodeiam, salva-me da doença do pecado e traz a mim vida em meio à morte espiritual que eu tenho enfrentado. Quando você participar do suco, você vai estar declarando para o universo: o sangue que Ele derramou foi por mim. Foi por mim. Amém? E eu recebo essa graça. E ao receber a graça, lembre-se, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nova vida em Cristo. Sai da igreja hoje e solta um foguete. Amém? Hoje eu estou experimentando nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe. Receba essa graça. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que limita a tua atuação ao nosso coração. Isso para nós é incompreensível. Mas também compreendemos, porque o Senhor é um Deus de amor, que nos deixa em liberdade para escolher. Peço que o Senhor nos salve, Pai, nessa noite. Ao participarmos da ceia, que a graça do Senhor Jesus, teu amor, a comunhão do Espírito, seja conosco, com cada um de nós. Eu quero te pedir, Senhor, pelos jovens, famílias que aqui estão, mas eu quero pedir também que o Senhor atenda ao coração daquela mãe que está aqui na igreja agora, chorando por uma filha que está perdida no mundo da promiscuidade. Eu oro, Senhor Deus, por aquele pai que derrama lágrimas, Senhor Deus, nesse momento, por um filho que está longe dos caminhos do Senhor, em meio às drogas. Eu oro, Senhor Deus, por todos aqueles que se lembram agora de um amigo, de uma amiga, que não estão nem aí para o Senhor, e nós juntos te pedimos hoje, Pai, não deixa, Senhor, que este ou esta fique em paz, senão quando entregarem o coração ao Senhor. Se algum jovem que veio aqui, Senhor, não queria estar aqui, eu peço por esse pai, que o teu Espírito esteja ali tocando no coração, que ele abre a porta do coração e deixe a salvação entrar. Peço não por mim, pedimos não por nós, mas porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Em nome dele suplicamos, Senhor. Amém e amém. Amém.